Olá, Gêmeos! Essa é a sua leitura agora para o mês de janeiro de 2021. Feliz Ano Novo! Sejam bem-vindos ao canal Vênus Mística. Meu nome é Fabiana. Quero lembrar que essa é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos, para Sol, Ascendente, Lua e Vênus. Então, se você não encontrar ressonância neste vídeo, busque vídeo de outros signos fortes do seu mapa. Lembrando que a sua participação é extremamente importante para que o seu vídeo venha antes, no próximo mês. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito ou inscrita e ativar as notificações para saber sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Estou lançando as previsões de 2021, para o ano de 2021, então se o teu vídeo ainda não está disponível no canal, fique atento ou atenta que logo estará. E é aquele vídeo para você ter ali durante o ano para consultar e ser o seu melhor amigo durante o ano. Espero que sim. Lembrando que não vai ressoar com todo mundo, né? Porque é para o coletivo. Então tentem adaptar as mensagens ao seu momento. Para algumas pessoas isso vai estar mais voltado ao setor de trabalho, para outros relacionamentos, enfim. Tentem adaptar. Se tiverem interesse em mensagens, em leituras particulares, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só encaminhar um e-mail para mim, eu retorno para vocês com os detalhes das leituras. É isso. Vamos lá? Vamos lá então para a sua leitura, Gêmeos. Fundo de deck, Nós Somos o Mundo, tem relação com o 10 de ouros, que fala aqui da busca da estabilidade, da participação de outras pessoas para que as coisas fluam bem e que sejam concretizadas na vida. É a busca da família feliz, é a busca da estabilidade, enfim. Tá muito mais voltado com a estabilidade. Isso pode ser estabilidade de relacionamento, estabilidade de um emprego, estabilidade financeira, enfim, tá? Tentem adaptar. Bom, lembrando as leituras dos meses anteriores, eu continuo falando com pessoas aqui que estavam passando por momentos atribulados em relacionamentos, né? Aquela coisa, separa, não separa, fica junto, não fica junto, mais briga do que se entende. Parece que a briga continua, né? Ô, Gêmeos, Gêmeos, Gêmeos. Vamos ver o que temos para vocês e não se esqueçam de que no final eu tento resumir as mensagens dos arcanos maiores e trago uma carta adicional com o tarô das fadas. Então, vamos lá. O jogo de vocês começa com a carta Momento a Momento, que tem relação no tarô convencional com a carta do 2 de ouros. Ela fala que é como se vocês estivessem buscando respirar. Você está buscando respirar, você está buscando às vezes encontrar equilíbrio em situações difíceis. É como se sempre que acontecesse alguma coisa que te tirasse o eixo, te tirasse do prumo, que fugisse do que você considera o ideal, que tirasse a sua paz, digamos assim, você fica naquela coisa assim. Respira fundo. Respira fundo, aguenta, segura a língua antes de falar, pensa antes de agir. É uma busca pelo equilíbrio, é como se você estivesse vivendo um dia de cada vez, subindo um degrau de cada vez, tentando equilibrar as situações, tentando estabilizar os sentimentos ou as situações. A carta de vocês está bloqueada pelo Criador. É como se tivesse faltando a colaboração. É como se vocês não fossem a única pessoa capaz de equilibrar tudo, equilibrar as situações. A carta do Criador está em relação com o Rei de Paus. O Rei de Paus é a energia da iniciativa, da maturidade.
é como se vocês estivessem de fato buscando essa energia de vocês, querendo ter sabedoria e saber o momento certo para conseguir estabilizar as coisas. Eu sinto mesmo, podem ver aqui que a carta do Criador, ela tem, é como se fosse um homem numa posição de meditação, buscando a energia interna, a sabedoria. Só que ela tá numa carta de bloqueio, então é como se você às vezes não conseguisse encontrar esse equilíbrio, e às vezes é onde dão as faíscas e dão os desentendimentos. Até porque nós temos o jogo de vocês fecha com a carta da totalidade, que tem relação com o 5 de paus. 5 de paus, ela fala de desentendimentos, de discussões, de conflitos, disputas. Então eu sinto que às vezes é como se você pensasse assim: eu quero ter a energia da sabedoria, de conseguir equilibrar as coisas, mas não depende só de mim. Ó, tô lembrando aqui da carta que veio no fundo de deck. Não depende só de vocês. A união faz a força. É como se você falasse assim: eu sozinha, não dou conta de equilibrar essa situação. Não depende só de mim. Eu tenho boa vontade, eu respiro fundo, eu conto até 10. Mas tem hora que eu explodo. Energia de paus, energia de fogo, né? O rei de paus é energia de fogo. Tem horas que eu explodo, tem hora que eu não consigo controlar. Por quê? A carta da integração vem falar do equilíbrio e ela tá na posição de âncora, ou seja, não há equilíbrio. É como se você estivesse lutando para conseguir estabilizar as coisas, mas você não consegue. Tem horas que você explode, tem horas que você é rebelde. Tem horas que você fala: eu quero as coisas do meu jeito. Teimosia, insistência. Para algumas pessoas, pode não ser você, mas a pessoa com a qual você está lidando, às vezes é uma pessoa rebelde, é uma pessoa muito a ferro e a fogo, é muito 8 ou 80, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa com vícios, ou uma pessoa difícil, controladora, manipuladora. E eu sinto aqui que muitos de vocês, para uma parcela grande, isso vai fazer sentido. Vocês buscam equilíbrio, vocês precisam ter força, vocês buscam força o tempo inteiro dentro de vocês, mas tem horas que não dá. Tem horas que não dá, a coisa explode. Tem horas que você se impõe, ou que alguém te enfrenta, ou que você enfrenta alguém. Mas você tá ali o tempo inteiro querendo se manter firme e forte e com autocontrole. Tanto que na posição de tomada de consciência vem a carta do controle, que fala da rigidez. É como se falasse pra você: olha, controle-se, mantenha-se firme e forte, mas saiba se impor e saiba comunicar. A grande orientação dessa carta aqui, na posição que ela está, manter o controle. Ela fala de você ter o controle da situação, dos seus desejos, das suas vontades, de você saber se impor. Então não é assim aquela questão de pegar e enfrentar, mas é ter a sabedoria, né? Porque a posição, ela tem relação com o rei de espadas, e o rei, ele tem que ser estratégico, ele tem que saber, ele tem experiência o suficiente para saber a hora de agir. Então você tem que saber a hora de se impor, você tem que saber expor as suas vontades, se defender. Mas tome cuidado com as palavras e com as ações. Tenha maturidade, sabedoria para se impor, para que você consiga ter o controle da situação. Essa é a orientação que essa carta manda para vocês. E para que vocês consigam, a união faz a força, né? A integração, e manter este equilíbrio que está sendo buscado há tantos meses, pelo menos que eu me lembro aqui nas leituras, pelo menos uns 3 meses aí, eu venho fazendo leituras onde eu vejo aqui situações pesadas de embates, muito provavelmente dentro da família de vocês, do lar de vocês. Muito desentendimento, muito conflito, muita discussão. Obtenha, controle-se,
saiba a hora de se impor, sabe o que falar e na hora que você tem que falar, para que o momento da colheita aconteça, um 9 de ouros, para que as coisas se estabilizem, para que você consiga colher os frutos da sua luta interna, do seu autocontrole. Trabalhe o seu autocontrole, porque a gente tem aqui essa rebeldia, ela pode estar falando de alguém com as quais vocês estejam lidando, mas na posição que tem aqui me fala muito de alguns de vocês, sendo rebeldes, sendo teimosos. E pede para que você se controle a sua rebeldia, controle a sua... Isso me remete um pouco à carta da força, que ela fala para você domar os seus instintos mais primitivos. Tente domar os seus instintos mais primitivos, para que você consiga estabilizar as coisas, para que você consiga respirar, refletir e saber a hora de agir, como agir, da forma com sabedoria, com segurança, sabendo se impor, sabendo se comunicar. Ela está em posições opostas aqui, o rebelde e o controle. E o rebelde, ele é extremamente controlador. Só que é uma carta de tomar consciência, a carta do controle. Então, você pode sim se defender, você pode sim expor os seus pensamentos, as suas vontades, mas é uma carta que tem relação com o rei, e o rei tem sabedoria. Então, escolher a hora certa de agir, como agir. Escolher a hora certa de comunicar e como comunicar. Escolher a hora certa de cortar as coisas da sua vida e como cortar. Como e quando. Essa é a energia do Rei de Espadas. Para que então você possa ter o momento da colheita, para que então você possa colher os frutos que você realmente quer colher do que você está vivendo. Você busca abundância. Você quer o quê? Você quer sair dessa situação de conflito, de rebeldia, de embates, e você quer estabilidade. A carta da abundância, ela tem relação com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o quê? Estabilidade. Isso pode estar falando da estabilidade de um relacionamento, pode estar falando da estabilidade de uma questão profissional, pode estar falando aí da conquista, de repente, de uma casa própria, de um projeto, de um negócio. Não sei. Não sei qual é o embate. Eu não sei com quem você tá com o embate aqui, com o conflito. Mas o que você quer é o momento da colheita. É o 9 de ouros e o Rei de Ouros. Você quer colher os frutos de forma que você venha usufruir do que você sempre lutou para ter. Estabilidade, calmaria, paz. Porque o Ouros fala da estabilização das coisas. E estabilização das coisas pode ser estabilização de um monte de coisa. Pode ser, ele fala muito do material, mas a paz, ela nos traz pés no chão. É um estado de espírito, e o Ouros também fala de saúde. Então a gente pode estar falando de você buscar um estado de espírito de tranquilidade também. Estabilizar a sua saúde, estabilizar o seu estado de espírito, a tua paz, se estabilizar no emprego, estabilizar os seus relacionamentos, sejam eles familiares, emocionais, com amigos, não importa. Você quer estabilidade, você quer paz, você quer conforto dessa situação. A tua carta de relacionamentos é o apego ao passado. O apego ao passado tem relação com 5 de copas. É como se você tivesse sido sofrido uma rejeição ou rejeitado. Se sentindo no gelo ou gelando alguém. E sentindo tristeza, incômodo por isso. Talvez até se questionando por que no passado era diferente. De repente você tá numa situação hoje que você fala, nossa, a situação não tá legal, e fica olhando pro teu passado e fala, mas no passado as coisas funcionavam. No passado era diferente, no passado era melhor. Para quem não está vivendo um relacionamento, não está no embate de um relacionamento,
pode estar apegado até a uma pessoa do passado. Para quem está num relacionamento, pode também estar falando não só de você se questionando sobre um passado que você já teve nessa situação ou nesse relacionamento, hoje, que está indo aos trancos e barrancos, mas pode estar falando inclusive de você se apegando ao passado em relação a outras situações ou pessoas. Olhando para um passado mais distante, às vezes, para algumas pessoas isso vai fazer sentido, mas olhando para um passado mais distante, às vezes, porque você já esteve numa situação onde você era mais feliz, onde você tinha mais equilíbrio, onde você estava se sentindo mais realizado ou realizada. E aí, como as coisas não estão, às vezes, fluindo como você gostaria, ou você se questiona por que no passado era melhor, ou você se questiona por que num outro passado, né, numa outra situação passada, as coisas eram diferentes. Como teria sido, né? Vamos imaginar aqui que estamos falando de um relacionamento, de um casamento, sei lá, que tá indo aos trancos e barrancos. Ai, como teria sido se eu não tivesse casado com esse fulano, tivesse casado com esse ciclano? Ou, ai, por que as coisas estão assim? Lá atrás parecia que ia dar tão certo. No início a gente era assim, assim, assado. Não sei. Nossa, quando eu entrei nessa empresa, as pessoas me tratavam bem, eu me dava bem com fulano, com ciclano, agora a gente vive se pegando, a pessoa já me passou a perna. Adapte essa situação ao seu momento. Mas na carta do passado, ainda assim, você se sentiu abandonado ou abandonada. Por isso que para algumas pessoas vocês vão estar remetendo ainda a um passado mais longínquo, tá? Porque talvez vocês foram deixados por uma pessoa e vocês entraram numa situação nova, ou largaram um emprego e entraram num novo, porque se sentiram rejeitados. A carta do forasteiro é um menininho atrás de um portão. E ele tá olhando como se tivessem abandonado ele em casa sozinho. E ele olhando, me abandonaram, me deixaram aqui trancado, só que ele não enxerga que apesar de ter a corrente aqui, o cadeado está aberto. Basta ele tirar o cadeado e sair. Fugir e andar e seguir. Ele não foi abandonado. Depende dele se libertar dessa amarra. Existe alguma amarra do seu passado? Algo que poderia parecer equilibrado, que parecia mais sensato para você? E que de alguma forma não rolou, não teve continuidade. E aí o que acontece? Você se sentiu abandonado, rejeitado, rejeitada. Só que você não percebeu que talvez você poderia ter se desfeito dessa situação. Tá chovendo aqui, vocês perceberam pelo trovão, né? Desculpa, não tenho controle sobre os sons externos. É como se você não tivesse tomado consciência de que às vezes você poderia ter saído dessa situação antes de sair magoado ou magoada, rejeitado ou rejeitada, porque estava ali, o cadeado tá aberto. Era só você sair. Ou ainda, essa situação, talvez você olhando para o passado e tentando identificar aonde foi que as coisas saíram do prumo e que as coisas poderiam ter sido diferentes, você poderia vivenciar um equilíbrio maior e isso poderia ter sido evitado. O embate, ele ainda continua, né? Tem relação, a carta do jogo que fecha o jogo de vocês tem relação com 5 de paus, que é essa coisa do conflito, das disputas, da concorrência, e que no tarô de Osho a totalidade. O que significa isso? A união faz a força, né? Nós somos o mundo. O jogo de vocês abre e fecha com essa carta, né? Porque fim de deck pra mim, nós somos o mundo, olha, e depois do nós somos o mundo, a carta da concessão, que fala do fazer as pazes. A união faz a força, de fato. A partir do momento que vocês fizerem as pazes, vocês podem vir a ter um momento de maior tranquilidade. Olha aqui a carta da preguiça. Usufruir disso tudo.
talvez esses problemas estejam muito mais na mente de vocês do que na situação. E aí, como tá na mente, vocês projetam isso e fica esse embate sem fim. Gente, carta da totalidade fecha o jogo de vocês. A união faz a força. Se unam. Tentem fazer com que as engrenagens se encaixem. Procurem o equilíbrio. A carta da integração tem relação com a carta da temperança. Oi, meu amor. Tá com medo do trovão? Olha. Tá com medo do trovão, meu anjo? Vamos encerrar aqui a leitura de vocês? Então, nós temos 2 arcanos maiores, que para mim são opostos, né? A carta do rebelde e a carta da integração. Vamos falar de signos, que a gente não falou de signos, né? Rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. Rei de espadas, touro, virgem, capricórnio, isso mesmo. Rei de espadas, falamos de gêmeos, libra e aquário. Rei de paus, áries, leão e sagitário. E temos ainda a carta do rebelde e da temperança, que tem relação com Áries e Sagitário. Esses são os signos mais fortes que se apresentaram, tá? Então, olha, a carta do rebelde e a carta da integração. Eu acho cartas extremamente opostas, porque a temperança, ela fala do equilíbrio, e o rebelde fala justamente quando você tá fora de si, né? A carta do rebelde tem relação com a carta do imperador. Então, assim, o lado negativo é ciúmes, manipulação, teimosia, controle excessivo. Essas são as coisas mais fortes, assim. Porém, ele tem um lado positivo? Tem, claro, todos temos, né? Assim como a integração, a carta da temperança, tem o desequilíbrio, quando não há equilíbrio, há o desequilíbrio, a gente tem o lado positivo do imperador, que é o autocontrole, determinação, trabalho, foco, estratégia. Essas são as indicações para você. Foque, tenha a estratégia, planeje-se, tome as rédeas da sua vida, seja dono, dona da sua vida, das suas intenções, dos seus sonhos, das suas vontades. Lute pelo que você considera importante. Só tome cuidado para não ser rebelde, para não ser teimoso, teimosa, para não ser rígido, rígida, controlador, controladora, manipulador, manipuladora, ciumento, ciumenta. Tome cuidado com isso. Busque o equilíbrio. O grande sentido do mês de vocês é a busca do equilíbrio. Ele iniciou com uma carta que tem relação com o 2, se não me engano, com o 2 de ouros, é isso mesmo, momento a momento. E me traz 2 arcanos maiores aqui que pra mim são opostos. A rebeldia e a integração, né? A rebeldia e a temperança e o equilíbrio. Então me fala justamente de vocês domarem os instintos mais primitivos de vocês. É mês para vocês buscarem o equilíbrio, para dominar as emoções, para equilibrar os setores da vida que não estão bacana. Encerramos então a leitura de vocês com um recado das fadas Gêmeos, janeiro de 2021. Signo de Gêmeos. Qual o recado das fadas para Gêmeos? Música.
Escute atenciosamente as mensagens através das músicas que você ouvir. As músicas podem ajudar a elevar a sua alma, a refrescar as suas memórias e abrir portas internamente. É como se você pudesse ter insights através das músicas. Quando você escuta as coisas, você escuta uma música e presta atenção, aquilo toca a sua alma e te auxilia, te faz refletir e te ajuda. É isso, música. Traga música para sua vida e preste atenção nas músicas que você escutar. Como diz a minha mãe, quem canta seus males espanta. Então vamos lá, vamos nos distrair. Tá passando um momento difícil? Liga um som, se distraia, conte até 10, até 20, até 30, mas respire, reflita e acalme-se. Busque a sua temperança, busque o seu equilíbrio, viva momento a momento. Nos vemos então em fevereiro. Até mais!